Oi, eu sou a Millie e hoje vamos ver mais sobre a série Discworld de Terry Pratchett. No começo, havia uma tartaruga. Em algum lugar na fronteira entre pensamento e realidade, existia Discworld, um tempo e lugar paralelo que pode soar e cheirar um tanto como o nosso, mas que parece completamente diferente. Discworld é uma série fantástica, que surgiu como um antídoto às histórias de fantasia da época, que pareciam cópias de Tolkien e pouco críveis. Pratchett reconheceu que, ao tentar levar a sério todos os clichês, o resultado seria cômico. Por exemplo, como seria Conan, o guerreiro imbatível, velho, cavalgando ao quebrado com dificuldades de saúde? Nesse sentido, todos os livros contêm uma boa dose de humor, e as histórias abordam de forma alegórica as questões presentes no nosso mundo real, ou, como diriam os magos da Universidade Invisível, o mundo redondo. No Discworld, vemos muita similaridade com o nosso mundo real, mas de forma satírica. Ao longo dos livros da série, percebe-se que tudo o que existe na nossa história da humanidade é um prato cheio para ser satirizado com o viés da fantasia. Podemos observar isso em relação à nossa literatura, música, cinema, filosofia, mitologia, política, religião, hierarquia, classes, ambiente acadêmico, enfim, todos os nossos padrões são ridicularizados, com gosto. Em alguns dos livros, há paródias que vão desde os contos infantis dos irmãos Grimm até Shakespeare e Goethe, este último homenageado em Eric. Nesse livro, tudo o que o protagonista quer são os 3 desejos usuais: ser imortal, dominar o mundo e ter as mais belas mulheres apaixonadas loucamente por ele. Mas o que ele consegue é um mago incompetente para barganhar. O cenário da série é um mundo plano, em forma de disco, navegando pelo espaço sobre as costas de 4 elefantes, que por sua vez estão sobre o casco de Grande Atuin, uma imensa tartaruga, que navega pelo espaço seguindo uma direção que apenas ela conhece. A maioria dos planetas são esferas, que rodam em torno de seus eixos enquanto estão presas em uma dança gravitacional interplanetária ao redor de um Sol central. O Discworld não tem essa previsibilidade ou aderência às leis da física. Ele é baseado em magia. Se você acha tudo isso sem pé nem cabeça, saiba que há também uma série derivada de livros chamada The Science of Discworld, no qual aspectos científicos da série são abordados. Nessa série, explica-se que o mundo é plano, então as coisas não caem dele. Ele é mantido sobre os elefantes, para que o mundo não caia. E os elefantes não caem porque estão sobre a tartaruga gigante. E a tartaruga não precisa estar sobre nada, pois é uma tartaruga e nada no espaço. Tudo faz sentido. E, como curiosidade, esse conceito de mundo plano já havia sido experimentado em livros de Terry Pratchett anteriores à série Discworld, a qual foi iniciada em 1983 com A Cor da Magia. Pouco além da fachada de fantasia, há um mundo rico repleto de personagens profundamente humanos. Segundo Terry, ideias vêm de todo lugar, a todo momento. Basta desacelerar e ver. Nada especial em escrever. A série Discworld é composta por 41 novelas, as quais podem ser lidas de forma independente, exceto pelos 2 primeiros livros, A Cor da Magia e A Luz Fantástica, que são uma sequência. Os demais livros não seguem uma trama linear, que começa no livro 1 e encerra no 41. O que se mantém é o ambiente. Também temos inúmeros personagens que aparecem em diferentes novelas, ora como protagonistas, ora como personagens secundários. Morte, por exemplo, é uma das figuras marcantes e recorrentes,
e em 5 livros é o protagonista. Este é certamente um dos meus personagens favoritos. Apesar dos rumores, ele não é cruel. Ele é apenas terrivelmente bom no que faz. Vocês sabiam que ele gosta de gatos? Como eu comentei, Morte é protagonista em alguns dos livros da série. Outros são mais focados em magos, outros em bruxas, guardas ou na Revolução Industrial. O reconhecimento desses diferentes focos deu origem a uma série de recomendações sobre possíveis melhores ordens de leitura para os livros da série, que é extensa. Porém, meus humanos foram lendo em ordem cronológica, seja por toque ou porque aproveitavam o livro que estava disponível na época, acompanhando os lançamentos. E isso não atrapalhou em nada a diversão da leitura. Tem lógica, porque o autor também foi escrevendo suas histórias conforme elas iam brotando em sua cabeça. Também há quem sugira pular os primeiros livros da série, porque neles Terry ainda estaria aprimorando seu estilo de escrita. Ao longo da série, ele de fato refinou o uso do enredo, de conduzir personagens e situações, ao invés de apenas fazer piadas. Eu acho que escolher o que ler é uma questão muito pessoal, ou felina, porque mudanças na escrita acontecem com a grande maioria dos autores, dos quais os primeiros livros não são tão bons quanto suas obras-primas, escritas anos depois. Mas, por outro lado, não é bom ir acompanhando a evolução da história e do autor ao longo da leitura? Talvez os primeiros livros sejam um pouco mais difíceis de acompanhar, mas garanto que são muito divertidos e engraçados. Na minha opinião, se alguém é fã de fantasia e de humor, e pretende ler todos os livros, a ordem pouco importa. Mas, talvez para quem não esteja acostumado, seguir uma ordem de subsérie pode ser uma boa ideia, como, por exemplo, começar com os livros das bruxas ou dos guardas. A Cor da Magia, de 1983, inicia a subsérie dos magos. Nele, forças poderosas ameaçam destruir Discworld. Um herói viria bem a calhar, mas, infelizmente, temos apenas um mago incompetente, um turista e sua bagagem, a qual tem vida própria, além de pernas e dentes. O mago, Rincewind, é um dos protagonistas. Ele aprendeu cedo uma magia poderosa, que ficou em sua cabeça, e afastou todos os outros feitiços menores. Ele estudou na Universidade Invisível, que é o estabelecimento mais mágico do Discworld. Lá, magos competem duramente para chegar a posições de poder, e, por isso, ser líder não é uma posição muito segura. A subsérie das bruxas começa em 1987 com Direitos Iguais, Rituais Iguais. Conta a história que, antes de morrer, o líder da Universidade Invisível passou seu bastão para o 8º filho de um 8º filho. Mas, por descuido, ele não checou o sexo do bebê antes. E, para o pavor de seus colegas, era uma menina. Mas todos sabem que magas não existem, apenas magos. Agora, não há nada mais que possa ser feito. Vemos então a saga de Esk para entrar e permanecer na Universidade Invisível, para tornar-se a primeira maga mulher da história de Discworld. Uma curiosidade: há um livro derivado desta subsérie, onde Tia Og, uma das bruxas, compartilha suas receitas favoritas. Uma das minhas subséries preferidas é a que traz Morte como protagonista, iniciada no livro O Aprendiz de Morte, de 1987. Morte é o ceifador de almas do Discworld, um esqueleto vestido com um manto negro e carregando uma foice, que deve coletar um número mínimo de almas para manter as engrenagens da morte vivas. Morte é infinitamente confuso em relação às pessoas, por isso deseja experimentar o que a humanidade tem a oferecer.
mas para isso ele precisa contratar um ajudante. O cargo de aprendiz é atraente, pois oferece casa e comida de graça, permite usar o cavalo da empresa e estar morto não é compulsório. É um trabalho dos sonhos, até que o aprendiz se apaixona pela filha de morte e descobre que o seu chefe pode matar a sua vida romântica. Outra subsérie bastante popular começa em Guardas, de 1989. Ela se passa na maior cidade de Disk Road, Ankh-Morpork, onde a insurreição está no ar. O capitão Vimes, da arruinada vigilância noturna, está acostumado a isso. Esse ambiente é o suficiente para levar um homem a beber. Mas, desta vez, algo está diferente. A chave para uma arma letal é encontrada adormecida. Sem entender o perigo envolvido, essa arma está à beira de ser usada em uma campanha de terror na cidade. Para lidar com essa situação, o capitão Vimes deve ficar sóbrio. Em relação às recomendações de ordem de leitura, deve-se estar atento que elas vêm do estrangeiro, onde se tem acesso a toda a obra do autor. Assim, gostando de um livro de uma subsérie, é possível que logo se esgotem as opções de livros traduzidos. Veja como ficaria um dos guias de ordem de leitura adaptado para o que temos em português. Apesar de haverem vários livros, nenhuma das subséries está completa. Uma sugestão seria: se você gosta do gênero, leia como quiser. Pegue uma sinopse e, se agradar, vá em frente. Se puder ler em inglês, leia em inglês. Também toda a obra está traduzida para o espanhol. Caso não seja tão fã do gênero fantasia, mas goste de humor, talvez compense tentar conhecer um ou outro livro do autor, a partir de um tema que agrade mais. Por exemplo, se gostar de Shakespeare, pode se interessar por Estranhas Irmãs, sem a preocupação de ler a série das bruxas. Se gosta de filmes, mais especificamente filmes antigos, clássicos, a magia de Hollywood deve agradar, muito pelas referências que traz. Se considera o feminismo uma pauta relevante, direitos iguais, rituais iguais, é uma ótima escolha, pois foge do clichê onde apenas homens podem ser magos. Se gosta de leituras como Intermitências da Morte de Saramago ou Incidente em Antares de Érico Veríssimo, que tratam da morte como tema central, O Senhor da Foice é uma boa opção. E claro, gostando de gatos ou ratos, eu indico começar por O Fabuloso Maurício e seus roedores letrados, como eu fiz. Ufa! Espero que tenham chegado até aqui. São muitas informações, mas não podia ser diferente. Disk Road é uma série rica, com dúzias de livros, onde Terry Pratchett investiu mais de 30 anos de sua vida. Deixem seus comentários, caso conheçam a série ou tenham ficado com vontade de começar a lê-la. Nos vemos nos próximos vídeos. Até!